E aí, pessoal, boa noite, feliz semana. Quero agradecer, já começar logo agradecendo aí ao Giovana, ao Anderson, pelo convite que nos fizeram. Agradecer também ao pastor Josimar pelo apoio e pelo carinho aí, né? O pastor Josimar realmente é um grande amigo e obrigado por ter nos permitido aí essa oportunidade de estarmos juntos com a Igreja da Bomba do Demetério. Quero agradecer à Igreja da Bomba do Demetério pela iniciativa, né? Louvar a Deus pela iniciativa da Igreja da Bomba do Demetério com essas noites de louvor, né? E é bonito demais ver, né, jovens talentosos, pessoas tão talentosas, exaltando o nome de Deus através dos louvores e alcançando os corações com a palavra cantada, aonde a palavra falada muitas vezes não consegue chegar, viu? Deus abençoe a todos. Meus queridos, vamos abrir a Bíblia na primeira carta, né? Então a gente já vai direto para o texto bíblico, porque o tempo corre. Nós vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Né, ontem, né, dia 12, foi dia dos namorados e a palavra de ordem, né, nas redes sociais foi o amor. E nós não vamos fazer diferente, nós vamos abrir sobre um texto que fala do amor. Só que eu vou ter que desconstruir algumas coisas aí. Durante muito tempo, o que é isso? Durante muito tempo, eu peguei em encontro de casais, em noite de jantares e outros, esse texto como sendo um texto para apresentar como um casal ele tem que demonstrar amor um ao outro. Só que aí, estudando o texto direitinho aí nos últimos anos, a gente viu que a coisa não é bem assim. Esse texto, ele vem dentro do contexto do capítulo 12, onde vem falando sobre os dons. A igreja de Corinto houve um problema com a questão da distribuição dos dons, a forma como entendiam os dons e como os irmãos estavam usando os dons. Então Paulo agora nessa carta vai corrigir esse problema como outros também. E agora ele vai falar sobre o caminho sobremodo excelente. Ele termina o capítulo 12 dizendo, olha, buscai os melhores dons. Ou seja, o objetivo é usar os dons para avançar o reino de Deus, para pregar o evangelho, para tornar a igreja de Deus mais harmônica e relevante, para que o mundo conheça acerca do sacrifício de Jesus. E aí, ele vai dizer assim, vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E aí começa o capítulo 13. E o capítulo 13 vai começar dizendo o seguinte, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, aí começa o texto. Se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, e se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo, o meu próprio corpo, para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se me aproveitará. Então ele já começa dizendo o seguinte, que o amor é o caminho para todas as ações. Que o amor é o elemento motivacional de tudo que se faz. Então não adianta estudar, quer dizer, adianta estudar, mas o estudo sem uma aplicação prática e embasada no amor é apenas um conhecimento que vai se tornar apenas o eu sei e você não sabe. Tem que ter amor. Um amor que dá o sentido, que dá o tempero, que dá o sabor, que dá o gosto ao conhecimento que se tem. Ou seja, é você estudar, é você aprender, é você se aprofundar, seja no estudo da Bíblia, ou seja, num estudo secular, mas depositar amor nesse estudo para que esse amor possa ser relevante, possa realmente mudar vidas, possa realmente não apenas transmitir o conhecimento, levar o conhecimento, mas também transformar as vidas e os corações. Aí o texto também vai falar sobre caridade, vai falar sobre fazer coisas boas, vai falar sobre entregar os bens, vai falar sobre entregar o próprio corpo como um sacrifício. Ou seja, nenhuma ação social, nenhum ato de bondade, nenhuma sopa entregue, nenhuma cesta básica entregue, nada que você faça que transmita uma imagem de solidariedade, se esse ato de solidariedade não estiver imbuído de amor, também de pouco importa, de pouco vale. Nós, nesses dias de isolamento social, temos visto muito isso. Existem muitas pessoas, líderes religiosos, irmãos de igreja, artistas, celebridades, que estão fazendo atos de caridade, mas o objetivo é só entrar em uma onda do bem para mostrar que está comprometido com as causas sociais, mas muitas vezes não está envolvido amor. Lógico, eu não posso julgar todos os casos, mas muitos
né, não envolvem amor, mas sim uma proposta midiática. Uma proposta midiática. É a palavra do momento, é a onda do momento. Né? Outra coisa é quando você vai lidar com as questões de talentos, de habilidades. Né? Então, ou seja, não importa você ser muito eloquente, não importa você fazer as coisas realmente com muita maestria, com muita qualidade. Se o que você faz com maestria e qualidade não tem amor, Paulo é bem claro em dizer, não adianta nada. Ou seja, os dons só servem se estiver com amor. E que amor é esse que ele está falando? É o amor eros? Não. É o amor ágape. Que amor é esse? É aquele amor abnegado, aquele amor altruísta. É aquele amor que representa o sacrifício de Jesus, os atos de Jesus, as coisas que Jesus faz. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, é o que Deus faz, é a imitação daquilo que Jesus pratica, é amar a verdade que ele apresentou. É estar em alinhamento com o que ele espera de nós, ou que ele, pelo menos, almeja que façamos, que é imitá-lo entre os homens, entre as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, as pessoas conheçam ele através das nossas atitudes. E aí, a gente vai para os versos seguintes. Os versos seguintes agora, eles vão falar sobre as características do amor que tem que haver na igreja, que tem que haver na minha vida, que tem que haver na sua vida. Essas características são marcas registradas que o Espírito Santo habita em nós e que nós fomos verdadeiramente resgatados e transformados por Jesus. Aí, quando você vai para os versos seguintes, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes e não se ufana e não se ensoberbece. Olha, interessante. Quando ele fala paciente aqui, ele usa uma palavra grega para paciência não com as circunstâncias, mas paciência com o seu próximo, com o seu semelhante. Depois ele vai dizer benigno. O que é benignidade? É a capacidade, é a habilidade de você transformar o mal que fazem contra você converter isso em bem, ou seja, transformar o mal em bem. Depois ele diz não arder em ciúmes, ou seja, não ficar triste pela conquista do outro. Né? Tem gente que é assim, tem gente que fica triste pela conquista do outro. Pelo contrário, o cristão que ama, ele precisa vibrar pela conquista do outro como se fosse sua. Lembre que a igreja é um corpo de crentes. Então a vitória de um é a vitória de todos, o fracasso de um é o fracasso de todos, a dor de um é a dor de todos. Desculpa. Depois o texto diz que o amor não se ufana e não se ensoberbece, ou seja, quem ama, ele não olha o semelhante com olhar de superioridade. Pelo contrário, ele olha o outro sempre com uma fonte de conhecimento e de aprendizado, ou seja, todo mundo na igreja de Deus aprende com todo mundo. Ou seja, todos têm conhecimentos distintos e múltiplos que colaboram para o crescimento uns dos outros. É como se eu dissesse que todos somos ignorantes, mas também só que somos ignorantes em assuntos diferentes. Assim também somos especialistas, só que em assuntos diferentes. E um complementa o outro. Depois o texto vai dizer que o amor, ou quem ama, quem produz, ou quem tem essa característica, não se conduz de forma inconveniente e nem procura seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Aí o texto vai dizer que o amor aqui ele funciona como uma reação ao que acontece ao nosso redor. Ou seja, nós não praticamos aquilo que é negativo, que realmente envergonha a imagem de Jesus de maneira inconveniente, que nós não nos tornamos mais interessados apenas naquilo que diz respeito a nós, mas nós nos tornamos interessados com o que acontece com o semelhante. E depois o texto ainda vai dizer que ele não se exaspera e não se ressente do mal. Aí é o seguinte, eu não vou conseguir ler o texto inteiro, mas eu quero ficar agora com esses próximos versos para a gente concluir com a seguinte ideia. Depois ele diz assim, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então você pega o que nós lemos até agora e a gente vai ver que a responsabilidade do servo de Deus com o mundo em que vive é fazer diferente do que a grande massa está fazendo no que diz respeito às manifestações de amor e a maneira de praticar a justiça. Quando ele fala que quem ama o amor não tolera a injustiça, não suporta a injustiça, é porque a injustiça dos dias de hoje, seja com cor, seja com questões sociais, questões financeiras, realmente não deve existir no meio do povo de Deus.
oficialmente diante de Deus, todas as vidas importam porque Deus criou todas as vidas. Mas nós somos chamados a lutar pela justiça e não fazermos ouvidos moucos enquanto de repente uma classe de nossos irmãos sofre. Então, se o irmão mais necessitado está padecendo necessidade, o amor precisa nos impulsionar a poder aliviar a dor desse semelhante. Se o problema hoje está relacionado a racismo, a cor de pele ou questões étnicas, como os refugiados lá do Oriente Médio, em países estranhos, nós também precisamos ter um coração sensível e nos posicionar contra todo e qualquer tipo de injustiça contra o nosso semelhante. O amor não é militância, o amor não é modinha. O amor é fazer aquilo que Jesus faria. E como ele não está aqui, vai voltar em breve, nós somos a sua voz aqui. Nós não somos chamados para fazermos uma reação social, confrontar o sistema, mas nós somos chamados a confrontar a cultura através de uma cultura de amor, de respeito, de igualdade, de liberdade e de fraternidade. Interessante, frases usadas pelo iluminismo, mas que trazem no corpo do cristão a sua verdadeira essência, através da visão do amor. Então nós precisamos levantar a bandeira do Cristo inclusivo. O Cristo que chama para salvar, que pega aquele que está onde está e transforma naquilo que ele quer que seja aperfeiçoado, redimido e transformado. E nós somos instrumento dele para isso. Então, meus queridos irmãos, nós somos chamados para amar. Nós somos chamados para suportar tudo, para crer que o outro pode ser melhor do que é até agora. É porque nós não temos mais tempo para falar tudo. Mas eu quero dizer que o amor de Deus que transforma a nossa vida, o amor de Deus que nos constrange, o amor de Deus que nos motiva, precisa nos motivar não só para sermos certinhos, mas nos motivar a realmente mostrar o que Deus quer que seja feito da forma correta. Aí, terminando o capítulo, lá, mais ou menos no capítulo 11, ele diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, agia como menino, mas logo que me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, ele está dizendo que o amor nos amadurece e faz com que paremos de olhar apenas para o nosso próprio umbigo e correr atrás daquilo que é nosso, mas também nos preocupar com o nosso semelhante e lutar para que o nosso semelhante possa ter uma experiência de vida melhor e que através dessa experiência ele possa conosco realmente conhecer um Deus tão amorável e poderoso como é o nosso Senhor Jesus. E por fim, ele diz que o que sobra no final, né, o que resta é a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Por quê? Porque quando Jesus voltar, nós não precisaremos mais de fé, porque nós já estaremos vivendo uma realidade onde veremos o Senhor face a face. Nós não precisaremos mais de esperança, porque tudo aquilo que nos causava sofrimento já foi derrotado, os olhos já foram, as lágrimas foram enxugadas e a dor já foi tirada do nosso coração, então nós não precisamos mais de esperança. Mas uma coisa permanecerá durante toda a eternidade: o amor. E o amor nós aprendemos aqui. Decidir amar, nós decidimos aqui. Lutar em prol do amor para que realmente as nossas atitudes sejam embasadas pelo amor que vem de Deus, nós praticamos aqui. Não fique pensando que você vai ser aperfeiçoado em amor só quando você entrar no céu. Lá no céu você vai receber o upgrade, mas a construção da sua experiência de amor, você vai aprender a cada dia a base da palavra de Deus, se aprofundando na graça de Deus e fazendo a vontade de Deus. Então, meu querido, que nós possamos aprender a amar, a decidir amar, mas acima de tudo, viver o amor na prática, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus cuide do seu coração, que Deus cuide da sua família, que possamos amar a todos e lutar as causas do nosso semelhante, não apenas como reacionários, mas sim como verdadeiros cidadãos de um reino onde habita a justiça. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe.